cabe uma reflexão acerca do que está acontecendo no Rio de Janeiro. As pessoas, eu vejo gente do Brasil, quer dizer, criticando, dizendo, olha, isso só acontece no Rio de Janeiro, o que existe no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, vamos pegar o que está acontecendo, né? Sérgio Cabral foi condenado, a gente nem sabe, né, as penas somadas, o quanto estão hoje, né? Mas sei lá, 280 anos de prisão. Existem avaliações que as penas somadas de Sérgio Cabral resultam em 280 anos de prisão. Ainda que ele consiga os vários benefícios da lei, pena máxima de 30 anos, vários atenuantes, livros lidos por mês, bom comportamento, que ele fique 10 anos, 12 anos de prisão, né? Ele vai ter perdido uma parte importante da vida dele, além do patrimônio dele. Nada disso, pelo visto, adiantou. Eu não quero me antecipar, eu não estou condenando Witzel e Crivella, tá? Não serei aqui inquisitorial. Tudo indica, os indícios são fortes, de que os comportamentos corruptos no Rio de Janeiro continuaram. Então, Witzel terá direito de defesa, será julgado, Crivella será julgado também, terá direito de defesa, mas vamos supor que, ao fim e ao cabo, eles sejam considerados corruptos e vão presos também. A questão toda é o seguinte, se isso acontecer, a punição de Sérgio Cabral não terá adiantado nada. Quer dizer, os governantes que entram logo em seguida, eles veem o que acontece com Sérgio Cabral na Lava Jato, veem que Sérgio Cabral é condenado de alguém superpoderoso, reeleito com facilidade no Rio de Janeiro, elegendo o sucessor, está preso e com uma pena imensa, podendo ficar muitos anos na cadeia, perdendo uma parte relevante e importante, tanto de seu patrimônio quanto de sua vida. E ainda assim, isso parece não ter adiantado nada. Então, todas aquelas teorias que dizem vamos punir, vamos punir, vamos punir, que aí, quanto mais você punir, mais as pessoas se comportarão corretamente. Aí a pessoa diz, não, mas é porque é o Rio de Janeiro, isso só acontece no Rio de Janeiro. Como se o Rio de Janeiro fosse algo inseparado do Brasil, né? Então quer dizer que só acontece no Rio, todos os demais lugares no Brasil, há uma tremenda honestidade de todos os governantes. Vamos tomar isso para reflexão, né? Primeiro, Rio de Janeiro foi capital, né? Foi capital do Brasil. Quando a capital foi transferida para Brasília, o Rio de Janeiro perdeu muito com isso e várias estruturas permaneceram no Rio, né? Quando você pega o caso de um Witzel, né, vamos supor, de novo, sem ser aqui inquisitorial, vamos supor que seja tudo comprovado, que tudo que Witzel fez em plena pandemia, desviando ele, junto com seu secretário de saúde e mais outras figuras, desviando o recurso da saúde. Vamos supor que isso seja comprovado, ele terá direito de defesa, mas vamos supor que isso seja comprovado. Será que Witzel teria mudado a sua maneira de proceder quando chegou ao governo do Rio de Janeiro? Ele foi juiz, né? Será que ele nunca procedeu? Teve um vídeo que apareceu durante a campanha eleitoral, um vídeo de Witzel dando sugestões de como fazer uma espécie de burla, fazer uma espécie de desvio para que os juízes acumulassem benefícios, né? Ele dando uma palestra ensinando isso. Então, o Witzel que chegou no governo é o mesmo Witzel que sempre existiu. O Crivella que chegou no governo é o mesmo Crivella que sempre existiu. Tá? Então, por um lado, tem um elemento cultural, por outro lado, tem um elemento institucional, herança de uma capital que já foi, que deixou de ser, que perdeu muito com isso. Então, o Rio de Janeiro tem sim elementos que são específicos, né? Que talvez sejam elementos que tenham sido resumidos por uma declaração de Cabral. Cabral, em algum momento, procure isso aí na internet, você vai achar com facilidade. Cabral, em algum momento, diz, eu acho que eu exagerei, não é? Eu acho que eu exagerei. Né? Não é que essas coisas não aconteçam em outros estados, né? Mas, pelo visto, no Rio de Janeiro, ela acontece de uma forma mais aguda, como Cabral disse, de uma forma exagerada. Cabral exagerou. Crivella, ao que tudo indica, exagerou. Witzel exagerou. Não é que não aconteçam coisas dessa natureza em outros estados. Elas acontecem. Só que os controles aumentaram e vão continuar aumentando. Os controles não são apenas de um Ministério Público e de uma justiça independente do mundo político. Existem outros tipos de controle que ajudam muito. Hoje, você sabe a movimentação de todas as contas bancárias no Brasil. É muito difícil alguém realizar operações financeiras sem que elas sejam detectadas. Impossível não é, mas é difícil.
Então, são muitos os controles, legislações novas que foram aprovadas no Brasil nos últimos 20, 30 anos, que aumentaram os controles não só sobre o setor público, não só sobre os gestores públicos, mas também sobre o setor privado. Todos estão sendo muito controlados. Tá? E você tem políticos de uma velha geração que estão aí se comportando como todos sempre se comportaram. A punição ela tem que existir, é importante. Mas o que o caso de Sérgio Cabral demonstra, com 280 anos de penas acumuladas, é que as punições não são suficientes para coibir futuros malfeitos, futuros casos de corrupção. É o que estamos vendo hoje no Rio de Janeiro. E não se iluda, isso acontece em todos os lugares, talvez não da forma exagerada como Sérgio Cabral afirmou, mas acontece em todos os lugares do Brasil. As instituições elas precisam ser fortalecidas, novos marcos legais, mudanças no sistema eleitoral, redução do número de partidos, é um conjunto de medidas que leva à diminuição da corrupção. Não é uma medida que é tomada aqui e acolá, não é uma operação lava-jato feita aqui e acolá. É uma coisa que está lá no meu livro, A Cabeça do Brasileiro, né? A escolaridade, o nível de escolarização tem um impacto importante na visão que as pessoas têm da corrupção. Não estou dizendo na visão, não estou dizendo no comportamento delas em relação à corrupção, estou dizendo na visão. Quando a pessoa tem uma escolarização mais alta, ela tende a ter uma visão mais negativa da corrupção do que quando a pessoa tem uma escolarização mais baixa. E a escolarização no Brasil vem aumentando. Ela aumentou do ponto de vista formal, ela aumentou até rapidamente nos últimos anos. A gente pode até questionar, não, mas a qualidade precisa melhorar muito. Sim, é verdade. A qualidade precisa melhorar muito. Mas é um fato que, com o aumento dessa escolarização geral, com a sua má qualidade, o sistema passou a ser mais pressionado pelo eleitorado, mais pressionado pela população como um todo. E o sistema passou a reagir mais a essa pressão. Pode ser que em alguns estados a população seja mais ou menos tolerante. Pode ser que tenham elementos específicos, subculturas específicas. O Rio de Janeiro foi um estado que lá atrás, já foi, muito tempo atrás, né, foi o estado mais rico do país, foi ultrapassado por São Paulo, pela industrialização de São Paulo. E o Rio de Janeiro manteve, né, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa ultrapassagem de São Paulo se deveu à construção de um mercado consumidor local em São Paulo, com a imigração de italianos, de trabalhadores, com a quebra, né, da escravidão em São Paulo. Né? E ao passo que no Brasil, no Rio de Janeiro, a indústria lá atrás, ela conviveu, e o porto do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sempre foi um porto importante, um entreposto comercial do ouro que descia de Minas Gerais e, por outro lado, o Vale do Paraíba produzindo café com mão de obra escrava. São Paulo não. São Paulo foi abolindo lentamente a mão de obra escrava e fazendo uma outra produção agrícola com base em trabalho formalmente livre, né, de imigrantes que tinham sido trazidos da Europa, a grande maioria italianos. E aí aquilo se formou um mercado consumidor e aquilo permitiu a industrialização de São Paulo em outros moldes bem diferentes da industrialização do Rio de Janeiro. E aí houve essa ultrapassagem de São Paulo sobre o Rio de Janeiro. Isso lá atrás. Lá atrás. Tá? Agora, tudo isso deixou estruturas no Rio de Janeiro. Estruturas que são específicas ao Rio de Janeiro. Mas isso não torna a elite política do Rio de Janeiro, do ponto de vista psicológico, individual e pessoal, mais perversa do que outras elites políticas. E isso ajuda a nós entendermos essas diferenças e a qualificarmos melhor e a acreditarmos em outros patamares de que a punição vai resolver a corrupção. A gente vê pelo caso do Rio de Janeiro que a punição somente não resolve. Não resolve, ela precisa vir combinados com um cardápio mais amplo de medidas, que o punitivismo, né, seja lá que nome se dê a isso, ele não é suficiente para coibir aventuras, né? De novo, sempre chamando a atenção, Witzel não foi condenado, Crivella não foi condenado, existem muitas denúncias que são feitas de forma
leviana, a própria justiça se comporta, o Ministério Público se comporta erradamente. Como é que você vai querer combater a corrupção se você vaza dados de investigação sigilosa? Já começou tudo errado. Então, é muito complicado a resolução desse problema. Como se diz, né, costumeiramente, o buraco é mais embaixo. Peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações do canal, curta os vídeos, comente os vídeos. Um grande abraço.